Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, o ano está acabando e até agora eu não entendi foi nada. Você quer saber o final explicado de 2024? Gente, o tema deste programa hoje é isso. Filmes com finais explicados. Por quê? Porque vocês não entendem os filmes tudo. Só vocês, a gente não tem esse problema. Eu entendo tudo. Qualquer filme que sair agora, você dá um Google, tá lá. Não sei o que lá, final explicado. Não sei o que lá, Coringa 2, final explicado. Rapaz. Longlegs, final explicado. Sei lá, Midsommar, final explicado. Não é possível, gente. Não é possível. Isso porque o David Lynch parou de filmar há algum tempo, né? Senão você imagina como ia estar a cabeça dessa galera hoje em dia. Se fosse um filme do David Lynch, eu até ficava quieta. Se fosse, sei lá, aquele outro que também faz um filme esquisito, que é difícil de entender também, tem que fazer um doutorado pra entender o filme dele. Lars von Trier. O Lars von Trier tem uns também que eu vou te falar, que tem que fazer um exercício ali. Agora, você não entendeu Midsommar? Você não entendeu Hereditário? O que tá acontecendo, gente, com as pessoas? Se valoriza, né, gente? Vocês não são. O que é isso? Então, hoje a gente vai trazer filmes aqui que são os campeões de finais explicados do Google. É isso aí. Aquele filme que quando você termina de assistir, fica um ponto de interrogação na sua cabeça. Então, assim, não falaremos de Lars von Trier, não falaremos de David Lynch. Eu gosto de um vídeo do David Lynch que o cara, ele fala que o Eraserhead é o filme mais espiritual dele. Aí o cara que tá entrevistando ele vai, você pode elaborar? Ele, não. É isso, gente. É assim que funciona. Mas antes, apoia.se/abominável podcast. Este apoia-se, que eu não preciso explicar, porque ele é autoexplicativo. Você entra lá e aí você escolhe como você quer ajudar a gente. E aí você ajuda. Para que a gente não precise explicar o final do Abominável. Inclusive, temos hoje uma abominável na nossa cozinha. Está lá curtindo um bolo com café. Faz parte do nosso Apoia-se. E aí ela tá naquela categoria que tem direito a ouvir o programa ao vivo. Ouvir os bastidores, ver eu e a Dani apanhando do sistema, dos equipamentos, tudo. Brigando com todos os eletrônicos possíveis e imagináveis. Discorrendo todos os xingamentos que a gente conhece. É isso que acontece nos bastidores do Abominável Podcast. Caso você não saiba, se você quiser saber, apoia.se/abominável podcast. É só se juntar a ela e a tantos outros que fazem parte deste grupinho tão legal. E que são inteligentes, eu não preciso explicar. Não tô chamando os outros de burro, não é isso também. Mas é que pedir pra explicar o quê? Mas eles já entenderam como funciona. Pedir pra explicar Midsommar, eu tô revoltada com Midsommar. Não, já vi coisas piores. Por que eu tô revoltada com Midsommar? Porque quando eu fui fazer essa pesquisa, a gente achou até um site que ranqueou aí os filmes. Pô, tinha lá Midsommar, tinha Hereditário. Que isso, gente? As pessoas não entenderam o filme. Inclusive, o Hereditário me impressionou mais ainda, porque o Hereditário, um dos problemas que eu tenho com ele é que ali no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, ele para justamente para explicar umas 3 vezes para que você não saia com dúvida do que está acontecendo. Pelo amor de Deus, sai do celular. Exatamente. A pessoa vai assistir filme mexendo no celular... E aí não, né? Conversando com coleguinha, com não sei quem. Presta atenção no filme. É isso que eu peço pra você. Não pode assistir também, que nem a minha mãe, né? Quem que é essa pessoa? Eu não sei, mãe. Acabou de aparecer. Mas ele é do bem ou ele é do mal? Não sei, é personagem novo. Acabou de entrar em cena. Então é isso. A gente vai pegar filmes que deram um nó na cabeça das pessoas e que também, sei lá, podem ter dado um nó na nossa cabeça também. Por que não? Vamos começar, então, essa listinha maravilhosa. Lembrando também outra coisa. Também não teremos aqui filme do Shyamalan
porque ele explica as coisas no filme dele. Explica tanto que aquele batem a porta, só faltou ele sentar e abrir um gráfico. Fazer um PowerPoint. Sabe? Fazer um PowerPoint pra explicar o filme. Mas também não precisava. A gente comentou isso aqui, né? Que se o sujeito hoje em dia ele vai pro cinema e ele não sai plenamente satisfeito, as chances daquele filme ir pro buraco, dele fazer algum comentário no Twitter, no Twitter, né? No Twitter, no Instagram, no TikTok, aí e o filme perder a audiência, e eles morrem de medo disso. Então eles fazem o trailer que conta a história inteira. Faz o filme explicando tudo, que é pra todo mundo ficar espertinho. O final autoexplicativo, né? O final com palestrinha. Parece... Eu acho que o último filme que não teve isso foi aquele A Origem, do Nolan, que é aquele peão safado naquele final... Você fica, caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Não me interessa, não é pra você saber se caiu ou não caiu. Essa é a graça do filme. Eu acho que nem o Nolan sabe. O Nolan não sabe, mas é de propósito. Lembra daquela história do imperador lá que os caras faziam ele sair pelado na rua e aí falam, não, mas só os inteligentes conseguem ver sua roupa. E aí ele, pra não pegar mal, fala, não, eu tô vendo. É nessa pegada. O filme do Nolan é nessa pegada. Vamos começar. Nessa lista, como eu falei, tinha Midsommar e Hereditário. Eu me recuso, então não falarei sobre. A gente vai aqui por ordem de lançamento. Bom, lá nos anos 2000, saiu um filme maravilhoso com Christian Bale, chamado Psicopata Americano. Este espetáculo de filme que mostra um banqueiro de investimentos de Nova York que durante o dia tá trabalhando normalmente com seus coleguinhas, todos eles iguais. É maravilhoso. E à noite ele é um serial killer. E aí nesse filme você tem Christian Bale, você tem a Chloe Sevigny, você tem Jared Leto, você tem Reese Witherspoon e grande elenco. É um espetáculo cinematográfico, é uma história incrível, você não sabe o que tá acontecendo, este homem enlouquece, surta e sai matando geral. Porém, ao final desta película, você pega, vira e pensa, calma, o que está acontecendo? Na verdade é bom a gente deixar aqui um aviso, né, que estamos falando sobre finais de filmes. Vamos deixar a listinha dos filmes ali na descrição para você bater o olhinho ali. Se você não viu os filmes ainda, você vai ver e depois ouve o podcast, né? Vai ter spoiler. Ou eu vou ter que explicar também? Que num programa sobre finais explicados, vai ter o final do filme. Voltando ao Psicopata Americano. Ele fica nessa dualidade. Será que tudo que aconteceu foi imaginação do Patrick Bateman, que é o nosso Christian Bale, ou se realmente tudo aquilo aconteceu, né? O filme ele fala sobre esse mundo merda de aparências, onde todo mundo é igual e ninguém conhece ninguém de verdade, ninguém se importa com ninguém de verdade, todo mundo só quer parecer melhor que o outro e por aí vai, que se ele matou, deixou de matar, se o cara morreu ou não morreu, foda-se. Essa é a beleza do filme. E é curioso como eles usam esse paralelo ali do universo dos Yuppies ali, dos americanos dos anos 80 e 90, para colocar essa disputa. É como se fossem os nossos Faria Limers, né? Só que num grau, assim, pesado, né? Do rolê. Eles estão numa disputa mais ferrenha, né? Aquela coisa mais, um querendo literalmente não, um querendo figurativamente comer o outro ali, né? E adquirir todas as suas contas, os seus clientes, né? Tem uma disputa, eu acho muito boa aquela disputa do cartão de visitas. Eu acho incrível aquela cena. E aí o filme é sobre isso. As pessoas estão disputando num terreno ali violento, né? Dentro ali do mundo das finanças. E o Bateman, que não é um cara muito excepcional, fica imaginando como isso aconteceria, né? Se ele fosse um cara mais sangue nos olhos ali. Ele vai ficando puto. E aí ele descarrega tudo isso naquele caderno que ele tem, que ele começa a fazer uns desenhos, assim, sanguinolentos e tal. É a leitura que eu faço desse filme, é que sim, estava tudo na cabeça dele. Ele deu uma surtada ali e botou tudo aquilo pra fora, mas de uma maneira psicológica e tal. Mas o legal do filme é que mesmo se não for isso,
Tá tudo bem. Tá tudo bem. A graça do filme é essa. E sabendo que vai ter uma nova versão desse filme, isso me deixa muito nervosa. Dispenso. Teve uma continuação que eu dispenso também. Mas esse aqui é uma das grandes obras-primas do cinema. Vale muito a pena assistir. Você sabe que tem um livro do mesmo autor que traz o irmão do Patrick Bateman em um outro cenário, e ele foi filmado também. Eu tô procurando aqui o nome do filme. É o Rules of Attraction. Regras da Atração. É isso mesmo. E aí a gente vai pra 2001, Donnie Darko, este filme com Jake Gyllenhaal, Meninote e seu coelho maluco, o Frank. A gente tem aqui o personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Donnie, que é um jovem brilhante, cursando aí o colegial. Ele tem algumas visões, em especial aí de um coelho esquisito, que só ele consegue ver, uma coisa meio esquizofrênica, né? E aí, uma de suas visões fala pra ele que o mundo vai acabar em um mês. Aí ele fala, meu, isso é mentira. Isso daí é... Só que aí um avião cai na casa dele. A turbina, né? Cai uma turbina do A avião. turbina cai na casa dele. E aí ele começa, então, a se questionar se será que isso vai acontecer ou não. E o filme é completamente maluco. E eu acho que esse sim tá ok você não entender o final, porque ninguém entendeu. Ele é um filme mais para você pegar as entrelinhas e as coisas escondidas no filme mais do que o final. Eu acho que ele é mais sobre a viagem do que sobre o destino, assim. E uma coisa que pega, né, aquele finalzinho ali que aparecem os outros personagens que já morreram, e aí dando a entender que talvez o mundo tenha acabado mesmo, ou ele tá realmente muito louco. Você continua nessa dúvida. É um filme que eu já vi, revi, eu gosto muito desse filme, já vi pessoas debatendo, né, e não consigo, eu gosto disso, gosto de como ele é uma doideira e cada um assiste e pensa o que quiser. Pode ser a viagem de um rapaz esquizofrênico, como pode ser mesmo o fim do mundo. Aí você escolhe o que você quer pra sua vida. Mas esse sim, a gente concorda que é difícil e que talvez nem os atores tenham entendido, e eu acho que o diretor também não. Sim, e tem uma continuação desse filme que tenta explicar que não vi e não verei. É aquele não vi e não gostei. Na continuação eles meio que dão uma teoria, uma explicação pro Frank como sendo uma entidade, como se fosse um encosto. Não tem nada a ver, eu acho, com a proposta do filme. Foca no original ali e vai que vai. E aí a gente vai para 2009, um filme que eu adoro. Eu amo esse filme. Triângulo do Medo. Puta, eu gosto demais. Eu já falei desse diretor aqui. Vou repetir. Procurem os filmes do Christopher Smith. Ele deve ter feito uns 5, 6 filmes de terror só. E todos eles são simplesinhos e bem legais. Está no Prime Video, hein? Se você quiser assistir antes. Eu vi lá, botei na minha lista outro dia para rever. O filme em inglês se chama Triângulo. O filme em português se chama Triângulo do Medo. Por quê? Sim. Por quê? Porque se passa no Triângulo das Bermudas, que é conhecido, mundialmente conhecido, por ser um local um tanto quanto esquisito. Ele mexe com várias coisas. Aqui no caso é tempo. E aí você tem um grupo de amigos que tá velejando ali, se depara com uma tempestade no mar, o iate vira, eles são resgatados por um navio próximo, e aí eles começam a experimentar anormalidades temporais. É aquele negócio, né? Ele vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado. O que tá acontecendo? Essa moça, onde ela tá? Ela tá lá, mas peraí, ela voltou no passado, ela tá no presente, onde ela tá? E este filme, basicamente, é sobre isso. Esta mulher, ela está presa num lapso temporal. Eu gosto bastante, eu preciso rever, eu não lembro se ele tem alguma teoria mirabolante ali, né, pra tentar explicar, mas eu lembro que pra mim ele foi muito claro, né, quando acaba, inclusive no final, Sim. tem várias coisinhas ali que deixam claro que ele tá no Triângulo das Bermudas. E aí você vê, Triângulo das Bermudas é isso aí, pode ser qualquer coisa, né? E tem uma pessoa que morreu, inclusive. Tá preso ali no bagulho.
Entendeu? A gente tá tentando não dar muito spoiler. Não muito spoiler, né? Tem uma situação que você pode interpretar isso como sendo o remoer, né? Aquela coisa que você fica remoendo, que acontece com você e você fica pensando, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo lá, putz, eu devia ter falado. O filme tem alguns paralelos com isso, mas ele deixa a ambiguidade de lado para deixar bem claro ali no final que é o Triângulo das Bermudas, né? O nome mesmo já deixava isso claro, mas essa coisa cíclica, né? Tem um motivo ali que é interessante. É legal, é um baita filme. Eu recomendo sempre esse filme desse cara. Olha, nunca me desagradou. Aí vamos para 2011. 2011 saiu um filme chamado O Segredo da Cabana, que tem até Chris Hemsworth no seu elenco. E aí as pessoas ficam, mas esse filme, e o que aconteceu ali? É que eu acho que ele vai para um lado tão fantasioso que as pessoas acham que será que eu entendi? Mas sim, é aquilo mesmo. Vamos lá, o que temos de história? A gente tem amigos que partem aí para uma viagem nas montanhas. Claro que eles vão para uma cabana no meio da floresta. E aí o que era para ser um negócio legalzinho vira um rebosteio. Na verdade, é que eles estão no meio de um cubo mágico, praticamente, né? Sim, é quase como se fosse um jogo, né? Que você pega, escolhe ali os personagens e joga eles num cenário ali, né? Eu acho que ele não é um filme para você ser entendido literalmente. É um filme que não é para você imaginar que eles estão naquela estrutura gigantesca onde se joga monstros e vilões ali, cada um num cenário, né? Como se fosse um ambiente, como se fosse uma escape room, sei lá, né? Aqui, para mim, eles estão literalmente falando sobre o cinema de horror, né? São pessoas que ficam nos bastidores jogando os personagens para enfrentar criaturas e tal. É quase um filme meio Deadpool, assim, que ele tem uma quarta parede ali, que não exatamente como Deadpool, mas ele tá falando dos bastidores do cinema de horror. E como os personagens são sacrificados para aqueles deuses, né? Como se fossem umas coisas meio Lovecraftianas, que na verdade é a gente, né? A gente curte ver esses caras sendo sacrificados e sendo jogados nessas situações e tal. Para mim é isso que explica. É uma metalinguagem, né? Sobre o cinema de horror e esse barato que a gente sente vendo as pessoas se lascando no filme de terror. É esquisito? É fantasioso? Sim, mas é divertido. Mas é excelente, um baita de um filme. Pra mim é um dos melhores filmes da década passada. Assistam. E aí vamos para 2014, um filme que eu já expliquei aqui, que eu nem vou entrar muito em detalhes, porque, gente, pelo amor do amor de Deus. Estamos falando de Babadook. Esta obra-prima de 2014, que mostra a mãe viúva, com seu filho pequeno, de 6 anos, que é uma criança muito difícil. E aí esse menino sonha todo dia com o tal do Babadook. E aí ela vai ler um livro, o livro tem lá o Babadook. E aí começa o Babadook a aparecer. E o Babadook ali acha que o Babadook vai matar geral. E piriri e pororó vira um pega pra capar. Gente, esse filme, ele é sobre depressão pós-parto. Ele é sobre maternidade real. Ele é sobre a dificuldade que essa mulher tá tendo em cuidar desse menino, que num primeiro momento ela não consegue ter afinidade com o próprio filho. E isso é uma coisa, assim, que acontece... É mais comum do que parece, mas é um tabu que ninguém comenta. Porque não é porque ele tá dentro da sua barriga que a hora que ele sai e você acha ele um presente de Deus. Não é assim. Só que as pessoas ficam romantizando a maternidade como se fosse, né, um negócio divino. Não é, bicho. Não é. E esse filme vem para mostrar isso, para mostrar o quanto é difícil uma depressão pós-parto, uma mãe solo, um menino que é difícil, e como é complicado eles vencerem tudo isso para criar esse vínculo de mãe e filho. O Babadook nada mais é do que essa depressão, do que essa ansiedade, do que esses transtornos todos externados.
Sim, e o final desse filme é genial. O final é incrível. É O maravilhoso. final é muito bom. É muito bom. Então, quando você for assistir o Babadook, ou se você já viu o Babadook e não entendeu, vá assistir, lembre-se disso, que você vai entender e vai ver esse filme com outros olhos e você também vai achar esse filme um filmaço. Porque ele vai num lugar que é muito pesado, assim. E mesmo que você não se identifique com essa questão da maternidade, você pode aplicar aí um luto, né? Que não é fácil, né? Mesmo pessoas com depressão, quando você tem um parente, né, com uma depressão severa, é muito difícil de lidar com isso. E aí você chega nesse final, que é muito foda. Eu não vou falar aqui pra gente não estragar pra vocês, mas assistam pensando nisso, né, de que o Babadook os traumas, as dificuldades, ansiedades e depressões e tal. E aí você vai chegar no final e vai falar, caralho! E aí, no mesmo ano, a gente teve um outro filme também sobre mamãe, chamado Boa Noite, Mamãe. Outro bom representante. Este filme austríaco, espetacular, sobre meninos gêmeos e sua mamãe. Aí aqui a gente tem, a dinâmica do filme começa quando a mãe volta do hospital e os meninos acham que a mãe foi trocada, que a mãe é outra pessoa, que tá agindo de forma estranha, e você tem ali os dois meninos, né? E sempre ali desconfiados do que tá acontecendo, a dinâmica, a coisa vai indo, a coisa vai indo, a coisa vai indo, até que chegamos no final. Que também dá pra entender, mas se você não entendeu, a tia vai explicar. Nada mais é, gente, do que uma criança lidando com o sentimento de culpa. Porque aquele irmão gêmeo, ele tá morto. Eu não lembro exatamente o que acontece pra um dos gêmeos morrer, mas o outro se sente extremamente culpado e ele quer negar a realidade. A mãe ela finge, né, que tá vendo ali, ela entra na situação ali. Até que chega uma hora que fica insustentável. E esse filme tem um final muito difícil de assistir, não porque não dá pra entender, mas porque o moleque taca fogo em tudo, né? É pesado. Que ele se mata. É uma coisa horrorosa, porque a gente tá falando de uma criança. Uhum. Então esse filme é muito pesado. É pesadíssimo. E esse é um casal, né, que fez esse filme. Eles... É um casal, mas não sei se são casados, né? É um cara e uma mulher. Eles fazem filmes muito interessantes sobre esse tipo de... Filmes com esse viés mais psicológico, assim. Tem um que eles lançaram esse ano, que é The Devil's Bet, que é muito bom. Olha, inclusive, é uma duplinha que faz uns filmes pesadinhos, viu? Sabe qual outro filme que é deles? O Chalé. Eu amo esse filme. Sim, que é outra paulada. Esse aí é tiro na cara, o Chalé. O final do Chalé é dedo lá e gritaria. Só filme bom, só filme bom. E aí, eu lembrei aqui desse último, Rô. Vou falar dele aqui. Mas antes, vou falar de Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês, com o diferencial de que todo dia entra um filme. Na Darkflix Plus, dia 22 de novembro, O Demônio Sai à Meia-Noite. Olha o horário do demônio, hein? Entra também A Mulher Cobra. Você acha que eu não vou ver um filme desse? Mulher Cobra, claro que eu vou assistir. Se ela manda você trocar uma lâmpada e você não troca na hora, vixe... Passou uma dia semana 23, O Fantasma 3. Dia 24, Piranha 2. Ai, como eu gosto de filme de piranha. Me divirto. Dia 24 também entra Um Monstro no Caminho. Aí dia 25, Shadow Woods, O Pesadelo. Depois dia 26, O Espírito do Mal. E por aí vai, um melhor que o outro. Todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Você não perde por assinar. Vai lá, darkflixplus.com.br, e a gente encerra este programa com um filme chamado O Mensageiro do Último Dia. Um filme de 2020 que em inglês se chama The Empty Man,
que ninguém conseguiu assistir, que ninguém sabe aonde tá e quem assiste não entende. Peraí que eu vou explicar. Até rimou tudo que eu falei. Esse, da lista que a gente pesquisou, é o único que eu realmente não vi. Eu não sei por que esse filme tá difícil de achar. Inclusive tá no Disney Plus. Não está tão difícil de achar. Acabei de ver. Tá vendo? Disney Plus. O filme mostra um ex-detetive que tá de luto pela morte de sua família. Ele tá investigando o desaparecimento de algumas crianças. E ele acha aí que tem um culto misterioso envolvido, uma entidade sobrenatural e etc. E aí você chega no final do filme e você faz... Peraí, mas foi invenção? De novo, é um filme de luto, é um filme de culpa, é um filme sobre perda e o que as pessoas às vezes criam em suas cabeças para conseguir lidar com as coisas. É meio que o do Scorsese com o DiCaprio lá, Ilha do Medo. É, tipo isso. E é interessante que, tipo, quem é o The Empty Man, que é o homem vazio? É o cara que perdeu a família nele, né? Exatamente, você matou a charada. Não precisa pensar muito. Quando o filme termina, você entende que o The Empty Man, do título do filme, é o cara que você tá assistindo. Porque ele tá vazio por dentro, ele tá dilacerado, não sobrou nada desse homem, só a carcaça. Acho que o segredo é o que eu falei, você tem que assistir o filme tentando enxergar para além do que tá na tela. Você pensar ali o que pode estar nessas entrelinhas, quando esse filme foi feito, qual é o contexto. A gente tem muita coisa que ajuda você a entender o filme quando você procura entender o contexto dele, sabe? É um exercício que vale a pena, melhor do que você ir no YouTube lá e procurar final explicado. E assim, gente, tem filme que é pra você pensar, refletir, que são metáforas, que são analogias, que estão lidando com sensações e etc. E tem filme que é literal. E tá tudo bem. Então tem pra todo mundo. É só você escolher ali qual é a tua vibe e se divertir. E se pegar um desses pelo caminho, dá uma chance. Porque às vezes o filme toca em lugares da gente que são bem... que pra gente também é difícil de lidar. E aí vem o grande barato da vida. Você faz meio que uma terapia ali junto com o personagem do filme. Exatamente. E outra coisa que eu gosto de fazer, se você assistir um filme e teve uma teoria maluca, chama a gente para conversar. Eu particularmente gosto muito de conversar sobre teorias. Inclusive, esses dias estava falando sobre o Coringa lá, depois eu vou te mandar mensagem no WhatsApp. Se o Todd Phillips tivesse visto a série do Pinguim antes de fazer o filme do Coringa, ele conseguiria transformar o personagem do jeito que ele quer, deixando ele sendo vilão mesmo, sem precisar passando pano pra vilão e sem estar preocupado se os caras vão achar que... os vilões estão se os caras baseando no vilão, né? Se os caras querem se vestir de Coringa e ir pra rua tacar fogo de artifício em si mesmo, por exemplo. Dando um exemplo aqui. Um exemplo fictício. Até porque qualquer semelhança é mera coincidência. Eu tava vendo um cara comentando que o problema... A diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. E a realidade já desistiu faz tempo. Mas a gente vai fazer um episódio especial. Mentira, não vamos, porque esse filme não é de terror. Já temos um episódio de palhaço lá atrás, procurem. Tem palhaço demais nessa vida. Carnaval, né? A gente fez o palhaço no carnaval. Pois é. E é isso, meu povo. O final explicado é o final do Abominável Podcast, que tem uma vinheta de encerramento. Exatamente. Terminamos aqui aquele momento que a gente fala tchau, beijo e esse é o final. E aí entra uma vinheta. Esse é o final do podcast. Eu fui tão legal que eu fiz uma vinheta pra abrir e pra fechar esse programa. Que é pra você ter certeza que este programa acabou. Porque ele vai acabar, inclusive, senão agora. A pessoa fica ali esperando. Ele... Será que tem mais alguma coisa? Cena pós-créditos. Então fiquem aí ouvindo a vinheta que encerra este programa e a gente volta semana que vem com mais um Abominável pra vocês. Beijo, beijo, Rô. Beijo, Luísa, que tá na cozinha. Beijo, Lu. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.